Boa noite, pessoal. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando para vocês aqui na plataforma. Bem, vocês bem sabem da situação que nós estamos passando, né? Então, para vocês não ficarem desassistidos sem nenhum tipo de aula, o recurso que tem é esse: pegar, gravar com o meu celular uma aula, deixar ela disponível na plataforma e depois passar algum tipo de atividade e vocês acessarem a plataforma e continuar estudando. Enfim, é um momento provisório, pessoal, vai passar. Uma coisa completamente inédita, eu não tenho nenhuma experiência com gravar videoaulas, essas coisas assim. Também quero pedir para vocês que vocês tenham um pouco de compreensão. Mas então é isso, nós temos que nos adaptar. Sem mais delongas, vamos começar isso aí, porque os vídeos têm que ser curtos, né? Até para vocês poderem acessar, ver eles de forma tranquila, não gastarem dados de celular, essas coisas assim. Então, sem mais delongas, vamos começar. Então, essa aula, pessoal, é a continuação do conteúdo do terceiro ano que eu estava passando para vocês. Então, eu falei da Primeira Guerra Mundial, agora eu vou falar da crise de 1929, que ela ocorre 11 anos depois do fim da Primeira Guerra Mundial. E é um tema importante e interessante para nós, por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de pandemia, né, onde a solução, né, para poder as pessoas não pegarem esse tal coronavírus é que as pessoas fiquem em isolamento social, ou seja, fiquem dentro de casa. E logicamente, se as pessoas estão dentro de casa, as pessoas não estão saindo à rua, não estão comprando, o comércio está fechado e isso vai ter um impacto econômico. Então já existem pessoas dizendo que vai ter uma grande crise econômica logo depois dessa pandemia. E o que isso interessa a nós, a vocês e a mim? Por quê? Porque crise econômica, pessoal, ela quer dizer uma coisa muito clara: desemprego e falência, né? Então, isso afeta todos nós. Então, o capitalismo, o sistema que nós vivemos, ele teve várias crises ao longo da sua história. E aí a crise de 1929 se notabilizou como a pior crise. Então, por isso ela entra nos livros de história. Então, é a pior crise econômica que o mundo já viveu. Então, uma coisa sem precedente, as pessoas ficaram desempregadas em uma quantidade, um desemprego altíssimo, os bancos faliram, as empresas faliram. Então, isso teve uma repercussão terrível ao longo de praticamente 10 anos. Os 10 anos seguintes foram anos de muita pobreza, muita dificuldades econômicas. E aí nós vamos estudar esse acontecimento, até para a gente poder entender, né, o que poderia acontecer com nós hoje, né, depois dessa pandemia, né? Então há sim discussão do que virá depois da pandemia, que também seria uma crise econômica. Então, pessoal, é bom que essa videoaula vai ficar gravada e vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem. Então, a crise de 1929 foi a pior da história. Foi a pior da história e ela tem alguns fatores que os historiadores, os economistas ficam debatendo para procurar entender por que essa crise foi tão profunda, por que tanta gente sofreu, tanta gente foi desempregada, tanta gente perdeu tudo, pessoas se jogavam dos prédios, né, dos arranha-céus americanos, né, porque tinham perdido tudo. Então, vou tentar pontuar rapidamente os fatores que levaram a essa crise econômica. Então vamos lá. O primeiro fator que é apontado é a própria Primeira Guerra Mundial. Então a Primeira Guerra Mundial é de 1914 a 1918 e a crise é 11 anos depois, 1929. E por que a Primeira Guerra Mundial é apontada como um fator da crise que acontece 11 anos depois? Por quê? Porque a Europa ela é onde acontecem as batalhas. A Europa ela sai totalmente arrasada da Primeira Guerra Mundial, né? Então as grandes batalhas aconteceram ali e a Europa ficou destruída com uma perda
imensa de capital humano, um monte de gente morreu, 10 milhões de pessoas foram mortas, tinha 30 milhões de estropiados, pessoas que foram mutiladas pela guerra. Então, quer dizer, foi uma perda de capital humano e de destruição material muito grande. Então, as fábricas explodiram, as cidades foram destruídas, pontes, estradas, enfim, a Europa estava arrasada. E aí, ela precisava, logicamente, se reconstruir. E como é que a Europa vai se reconstruir? Ela vai se reconstruir principalmente com a ajuda dos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos está na América, né, no continente americano. Então ele não sofreu com as batalhas. Né, os Estados Unidos não teve a destruição material que teve na Europa. Então os Estados Unidos ele vai ter esse papel de ser o grande patrocinador da reconstrução da Europa. Como? Principalmente emprestando dinheiro. Então os Estados Unidos vai emprestar dinheiro para a Inglaterra, para a França, para a Alemanha, vai emprestar dinheiro para todos esses países para que eles pudessem se reconstruir. E vão vender produtos também para a Europa, para esses países todos. E aí um dos grandes efeitos dessa dos Estados Unidos ser o patrocinador da reconstrução da Europa é que os Estados Unidos vai bombar economicamente. Então a economia dos Estados Unidos vai ficar a todo vapor. Então os bancos vão estar lucrando loucamente, os empresários, né, os industriais vão estar vendendo que nem louco, os agricultores vão estar exportando pra caramba. Então os Estados Unidos se beneficiou grandemente da reconstrução da Europa, a qual ele vai ser o grande patrocinador dessa reconstrução. E aí os Estados Unidos vai viver, né, esses 11 anos seguintes, né, que até chamam de os anos loucos, que é um ano de grande prosperidade econômica. Então os Estados Unidos vai bombar, né, isso que eu quero que vocês tenham. Então a economia americana estava a pleno vapor e isso vai ser um dos fatores que leva à crise. Ué, professor, como assim? Se a economia estava boa, como é que isso vai ser o fator da crise? Então é uma coisa de doido mesmo, mas é exatamente isso que acontece. Por quê? Um dos fatores, assim, toda essa discussão sobre a crise de 1929, tem uma palavra que eu quero que vocês guardem, então anotem ela, que a palavra é superprodução. Então é a palavra-chave para entender a crise de 1929, superprodução. Então, o que viria a ser a superprodução? Então, a superprodução foi uma coisa inédita na história, foi um momento em que se produziu mais do que se podia consumir. Então, ao longo da história da humanidade, o que sempre aconteceu foi a escassez. Sempre faltou coisas, né? Os seres humanos nunca produziram o suficiente. Em 1929, pela primeira vez na história, você tem uma superprodução, ou seja, a capacidade de produzir os bens, os produtos que a humanidade precisa, superou a sua capacidade de comprá-los, né? Então se produzia mais produtos do que se podia comprar. E aí, esse fator ele é central para você entender a crise de 1929, ele é central, né? Em todas as discussões que eu vi, é central para você entender a crise de 1929. Então, basicamente é o seguinte, você tem imagine um empresário, sei lá, do ramo de cervejaria. Então, ele vende cerveja. Então, ele tem a capacidade de produzir, sei lá, 100 mil cervejas por mês. E aí ele vende as 100 mil cervejas por mês dele, ele obtém lucro, né? Ele é um capitalista, o objetivo do capitalista é o lucro. Então, ele vende a cerveja dele, obtém lucro, e uma parte desse lucro, logicamente, ele usa do jeito que ele quiser, ele gasta, ele poupa, ele investe, mas uma parte ele vai reinvestir no negócio dele. Então a palavra é reinvestir. Ele vai pegar uma parte desse dinheiro, do lucro que ele obteve, e vai comprar mais uma máquina, mais um caminhão, mais uma instalação, mais um prédio, que vai ampliar a capacidade produtiva dele. Então, se antes ele vendia 100 mil cervejas, ele vai passar a vender 150 mil, 200 mil cervejas. Então, quer dizer, ele vai vender cada vez mais cerveja. E vendendo mais cerveja, ele vai ter lucros cada vez maiores. Então, esse é o objetivo de todo capitalista, ampliar cada vez mais a sua produção
né, para poder ter lucros cada vez maiores. Então, eu vendo 100 mil, ganho uma quantidade X de lucro. Se eu vender 200 mil, eu vou ter o dobro do lucro. Então, isso é o objetivo do capitalista. Só que aí que está o problema, né? Quando isso acontece, isso é feito de forma generalizada, chega a um ponto em que você vai investindo e você vai aumentando a capacidade de produzir e a capacidade de comprar das pessoas não acompanha. Então você literalmente produz mais do que as pessoas podem comprar. E aí que o bicho pega. E aí que você tem a quebradeira, e aí que você tem as falências, e aí que você tem o desemprego. Né? Então isso é apontado em vários livros de história, né, que a capacidade de produzir ela não acompanhou os salários das pessoas. Então as pessoas tinham salário para poder comprar os bens, só que o salário dela não acompanhava o nível de produção. Então a produção aumentou mais do que a capacidade de comprar. E aí o capitalismo vive do lucro. Então, quando à medida em que o cara começa a produzir cerveja pra caramba e ele não consegue vender aquelas cervejas, né, dá ruim, né? Aquela cerveja estraga, ele começa a tomar prejuízo, as garrafas quebram, ele começa a formar estoques gigantes que ele não consegue vender, e ele começa a tomar prejuízo, e as contas começam a chegar, e aí, entende? Então é aí que o cara começa a passar por dificuldade, e quando o empresário começa a passar por dificuldade, a primeira coisa que ele faz, pessoal, é demitir. Tá passando por dificuldade, ele começa a dispensar funcionários, né? E aí que você vai vendo a crise, né? Então essa palavra superprodução ela é essencial para vocês entenderem a crise, beleza? Então, outros fatores que os caras apontam rapidamente para entender a dramaticidade da crise é o fato de que a população dos Estados Unidos, né, e a crise ela é toda centrada nos Estados Unidos, não dá para entender a crise de 1900 sem os Estados Unidos. A população americana ela fazia amplo uso do crédito e comprava ações nas bolsas de valores, lá em Wall Street. E o que acontece? Não existia aposentadoria naquela época. Então as pessoas tinham de fazer o pé de meia delas se elas quisessem ter uma velhice digna. E uma das formas das pessoas, que as pessoas tinham para poder ter um pé de meia na velhice, né, ter algum rendimento quando eles não pudessem mais trabalhar, era comprar ações na Bolsa de Valores. E, então, quando você compra uma ação de uma empresa, literalmente está comprando um pedacinho da empresa. Então, é como se o cara dividisse a empresa dele em pedacinhos e as pessoas fossem comprando esses pedacinhos. Então, o acionista, o cara que compra ações, ele é um dos donos da empresa. E aí, o que acontece? Como você é um dos donos da empresa, você tem direito a uma parte dos lucros da empresa. Né? Então, era assim que as pessoas viviam. Então, as pessoas não tinham compravam ações para poder, no final, terem uma quantidade razoável de ações que permitisse a eles terem uma parte dos lucros da empresa. E aí, eles conseguiam ter algum tipo de renda para a velhice deles. E aí, vocês imaginem que o seguinte, nesse momento de grande prosperidade econômica que os Estados Unidos vivia, muita gente começou a comprar as ações. Muita gente começou a comprar as ações, e é aquela lei do mercado, a lei da oferta e da procura. Se muita gente quer comprar, o preço sobe. Então o preço das ações começou a subir, muita gente comprando para poder ter lucros, ou então ter aquela segurança quando chegasse na velhice. E o valor das ações subiu mais do que o valor das empresas. Então por causa da grande procura, o preço foi subindo, até que chegou a um ponto em que elas estavam valendo mais do que o valor real das empresas. E isso aí ficou mais ou menos claro em 1929. Então, quando as pessoas viram que as ações estavam supervalorizadas, que o valor delas estava maior do que o valor real das empresas, todo mundo pegou e começou a vender as ações. Começou a vender. E aí o preço, à medida que todo mundo foi querendo vender, chegou a um ponto que não tinha comprador. E aí os preços começaram a cair. E aí teve à medida que as pessoas viram que o preço das ações estava caindo, houve uma grande corrida das pessoas querendo vender suas ações para poder ter o seu dinheiro que eles investiram ao longo da vida deles. E aí todo mundo vendendo, o valor das ações foi no chão. Pá! Isso aí foi a quebra
da Bolsa de Valores em 1929. E qual é o impacto disso? O impacto disso é que as empresas viraram poeira. O valor das ações caiu tanto que as empresas faliram. As empresas faliram, não tinham como honrar seus compromissos, demitiram em massa, né? Os bancos também faliram e o dinheiro que as pessoas tinham na poupança, que tinham nesses bancos, se perdeu. Então, vocês imaginam um momento de caos em que os empresários faliram, as pessoas ficaram desempregadas, os bancos também faliram e estava literalmente todo mundo ferrado. Todo mundo ferrado. Não tinha outra explicação. As pessoas desempregadas e falidas. E aí foi aquilo que eu falei. As pessoas, no seu desespero, porque perderam tudo, muitas vezes elas se jogavam lá dos arranha-céus americanos. E, enfim, para não prolongar o vídeo, a gente já está com 15 minutos, vou falar rapidamente da repercussão disso. Então, quais foram as consequências da crise? As consequências da crise é o desemprego em massa, a falência e... Um minutinho, deixa eu pegar minha colinha aqui. Deixa eu pegar minha cola. Logicamente, os Estados Unidos quebrado, né, falido, ele deixou de financiar a Europa, deixou de emprestar dinheiro, deixou de comprar produtos de matérias-primas dos outros países. Só desse fato de deixar de comprar os produtos na América, os produtos primários, quebrou a América Latina inteira, inclusive o Brasil. Né? O Brasil exportava café para os Estados Unidos quebraram e falou, filho, não quero teu café não. Né? Então, quer dizer, acabou que os Estados Unidos quebrou, né? Depois de 11 anos de prosperidade, ele quebra de forma abrupta e os Estados Unidos era responsável por 1/3 da economia mundial. Então, quando ele afunda, né, tipo igual o Titanic, ele afunda e leva todo mundo junto. Então, a maioria dos países da América Latina e de outros lugares quebra junto com os Estados Unidos, porque eles eram simplesmente países que produziam um bem primário que eram vendidos para lá. Então, o Brasil vendia café, o Chile vendia, acho que, minério, enfim, cada um vendia uma coisinha para os Estados Unidos comprava, e aí, quando os Estados Unidos quebra, ele deixa de comprar, e aí os outros países quebram junto. Então, a crise, ela se generaliza para o mundo todo. Para o mundo todo, e aí você tem uma quebradeira generalizada, que os cafeicultores quebram também, vários vão à falência e tal, enfim. Então, além da crise acontecer nos Estados Unidos, ela se espalha para o mundo todo. E aí as pessoas, a quebradeira é generalizada, não fica só restrita aos Estados Unidos. Enfim, pessoal, eu não vou me prolongar muito, tem várias coisas que eu poderia falar, mas eu não quero me prolongar muito, para poder o vídeo não passar de 20 minutos, já está em 18 minutos. Então, como é que se saiu desse buraco? Como é que se saiu desse buraco, dessa grande depressão? Tem um presidente que é o grande capitão da recuperação econômica, que é o presidente Roosevelt, que ele vai adotar um programa de recuperação da economia americana chamado New Deal. Anota isso. New Deal. Pode procurar. N-E-W-D-E-A-L. New Deal. Um novo acordo. E o que era o novo acordo? O novo acordo era uma forma totalmente diferente dos governantes lidarem com a economia. A economia era tocada de uma forma, depois do New Deal ela passa a ser tocada de outra. Como assim? Até 1929 o que vigorava eram as ideias do liberalismo econômico, a ideia de que os agentes econômicos se autorregulam, ou seja, através da lei da oferta e da procura, né, o mercado se autorregula e não há necessidade do governo interferir com relação à economia. Então a economia ela se autorregula, né? Só que essa é a teoria liberal e com a crise de 1929 o liberalismo deixa de ser um parâmetro, porque todo mundo faliu, né? Baseado nessa lei da oferta e da procura. A lei da oferta e da procura, o que aconteceu? Que
todo mundo faliu, né? Os empresários faliram, as pessoas ficaram sem capacidade de consumir. Então surgiu o novo acordo. O novo acordo era a ideia de que o Estado iria intervir na economia. Então, na primeira ideia, o Estado não interfere, no segundo, o Estado interfere pesadamente na economia. É o que nós estamos vendo hoje no mundo todo, né, com essa pandemia. Então, os Estados estão abrindo os cofres, né, estão investindo pesadamente, garantindo renda, garantindo que as pessoas não vão ficar sem luz, sem telefone. Não é isso que nós estamos vendo no noticiário? O governo não está aí querendo uma renda de R$600 para todo mundo, pode chegar até 1.200. Então, o New Deal é basicamente isso. É o Estado garantindo a renda da população, garantindo os empregos da população, recuperando o sistema financeiro, salvando os bancos, salvando os empresários, né, através de empréstimos. Então, basicamente, o que nós estamos vendo hoje é um New Deal, é um novo New Deal, né, em que o Estado está aí financiando a reconstrução da economia. Então, é muito simples de entender. Se a pessoa está desempregada, ela não consome, ela não tem dinheiro, ela não tem renda. Então, o empresário também não tem para que vender, está todo mundo desempregado. À medida em que ele gera renda para essas pessoas, então ele vai lá e dá dinheiro para aquelas pessoas, para os desempregados, cria-se o seguro-desemprego, cria-se a aposentadoria, que não existia naquela época, vão ser criados justamente nesse período. Então, à medida que você cria renda para as pessoas voltam a comprar. Se as pessoas voltam a comprar, o empresário volta a vender. Então, à medida em que as pessoas têm renda, o empresário volta a produzir, a vender e a economia volta a girar. Estão entendendo isso? Não é difícil de entender. E com o que nós estamos passando agora ficou super claro. Então foi assim que eles resolveram a situação. Então o governo começou a dar renda para as pessoas, a criar empregos, a criar empresas e uma série de programas, seguro-desemprego, aposentadoria, e à medida que as pessoas voltaram a consumir, as empresas voltaram a existir, a comprar, a produzir os produtos que a gente precisava. E aí o mundo saiu da crise. Então, basicamente, pessoal, é isso. Eu estou querendo encerrar porque já está em 22 minutos. Então, basicamente é isso. Qualquer coisa, vocês podem me perguntar na plataforma, eu tiro dúvida com vocês, mas eu vou encerrar o vídeo por aqui para ele não ficar muito longo. Já está longo, mas eu não quero me estender mais. Então, pessoal, obrigado, boa noite, tchau.